Vamos estudar hoje? Oi? Falou não, então ele fala Marcos. O livro de Tito. Venho falando isso há 2 semanas. Mas eu tenho misericórdia da vida de vocês. Sei que a vida é muito corrida e a gente acaba esquecendo mesmo. Eu, particularmente, se não anotasse, também esqueceria. Mas vamos lá. Livro de Tito. Nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo. Na semana que vem, o segundo capítulo, embora seja capítulos curtinhos, dá para a gente explorar bastante. E aí a gente consegue observar que grande parte do ministério de Paulo, ensinando os seus filhos na fé, foi combatendo os falsos mestres. Nós vimos isso em Filemão, não é uma carta de Paulo, mas nós também vimos isso no livro de Judas, na epístola de Judas. Nós vimos isso nas cartas de Pedro e agora estamos vendo na epístola de Paulo a Tito. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Todo mundo achou Tito aí? Fica depois de 2 Timóteo e antes de Filemão. Amém? Agora que você já abriu, olhe para cá. Bem, Tito, ele era um grego seguidor de Jesus que trabalhou com Paulo. Se você pegar o livro de Gálatas, no capítulo 2, se não me engano, no verso 1, mas nós falamos aqui na escola bíblica, quando nós estávamos em 2 Coríntios 8, no verso 23, se eu não estou enganado, a Bíblia fala sobre o momento em que Paulo cita Tito como um dos seus cooperadores. Então, Tito era um grego que trabalhava com Paulo. Diferente de Timóteo, Tito não precisou se circuncidar, não precisou fazer a circuncisão, porque Paulo enxergou que para Timóteo era importante fazer circuncisão para que se lhe abrisse portas, e para Tito não, porque Paulo tinha uma outra missão para Tito. Paulo ele manda Tito para Creta, uma cidade grega, na verdade era uma ilha grega, que Paulo envia Tito para lá para restaurar a ordem daquela cidade. Por quê? Porque a prática da igreja, muito influenciada pelos costumes da cidade, a prática da igreja não concordava com a sua fé. A igreja professava uma coisa e praticava outra. Então, com o intuito de combater isso, e principalmente a mentira, Paulo manda Tito para restabelecer a ordem. Para você ter noção, os gregos usavam a palavra cretizo, que significa ser um cretense, ou ser um nascido em Creta, para chamar alguém de mentiroso. Quando você queria referir-se a alguém como mentiroso, chamava de cretizo, uma referência ao que nasceu em Creta. Então, para você ver como a mentira estava associada ao DNA daquela cidade. Na cidade de Creta também, a esta época, era a cidade onde se contratavam soldados mercenários, soldados que não tinham comprometimento com a sua pátria. Eles trabalhavam para que dessem mais dinheiro. Então, é uma cidade que cresceu com a fama de cidade da mentira e de cidade da deslealdade, onde pessoas não cumprem o seu serviço militar nacional, mas eles servem ao exército que der mais dinheiro, ou que dava mais dinheiro. E aí, Paulo enxerga nessa cidade de Creta um lugar estratégico para montar uma igreja. E por que um lugar estratégico? Porque Creta, como uma ilha, uma grande ilha, era uma cidade portuária. Navios entravam e saíam. Então, através disso, dessa rotatividade, o evangelho do Senhor Jesus era proclamado. Então, Paulo enxergou ali uma oportunidade de plantar uma igreja. Só que, correndo o risco com que essa igreja fosse influenciada pelo mundo, Paulo, ele começa... Acho que eu conheci. Não, foi eu que vi um conhecido. Paulo, ele manda Tito para lá. Até aqui está todo mundo comigo? Amém? Então, através dessas indas e vindas, de pessoas que entram, de pessoas que saem de cidades, foi que o evangelho chegou até nós. Através de igrejas estratégicas que influenciaram pessoas que passavam e lá se foram 2000 anos de cristianismo e nós fomos alcançados. Existia também uma crença legal em Creta, que era de que Zeus nasceu na cidade de Creta. Todo mundo sabe quem é Zeus? Um deus com D minúsculo da mitologia grega. O principal deus da mitologia grega. As pessoas adoravam contar as histórias de Zeus e de um Zeus dissimulado, de um Zeus que ele iludia, ele enganava mulheres, estava certo, ele iludia, ele enganava mulheres
para poder coabitar com elas. Então essa era a crença daquela cidade, daquele povoado. Amém? Vamos lá. Vamos para o livro de Tito. Alguém lê para mim, por favor, do verso 1 ao verso 4, do capítulo 1? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevam a esperança da vida eterna, que o Deus que não pôde mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a ti, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Então, vamos lá. Paulo, ele começa através de uma saudação. Nós já falamos isso aí quando estávamos estudando Filemon. Paulo, ele não usa uma linguagem muito intimista para falar com Tito, porque essa seria uma carta que seria lida para a igreja. Então, Paulo evita saudações muito pessoais para poder abordar Tito nessa epístola. E aí Paulo fala, ele começa escrevendo da mesma forma que Judas, em sua epístola, escreve. Paulo, aos escolhidos. Ele fala, defende seu apostolado, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tudo mais, assim como ele fazia em suas cartas. Ele fala, estou escrevendo aos escolhidos de Deus da cidade de Creta. Então, Paulo escreve aos escolhidos com qual intuito? Para ensinar, diz o verso 2, para ensinar a verdade que mostra como viver. E é muito importante que a gente foque nisso aqui. Paulo escreve aos escolhidos para ensinar a verdade sobre como viver. Não é como roda, não é como pula, é como vive. Hoje, para não perder o costume, alguém mandou um vídeo lá sobre um cara que falou que estava com uma unção nova do Espírito Santo, pegou um pano branco e saiu tacando nos outros, os outros caíram. Não é sobre isso o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo ensina como viver lá fora. Para isso que Paulo estava escrevendo, para ensinar a gente como a gente vive. Irmão, orar para os outros cair é muito fácil. Eu quero ver você orar para a pessoa ficar de pé. Ficar de pé é mais difícil que cair. Então o Evangelho de Cristo, segundo Paulo, nos ensina como viver. A verdade nos ensina como viver. Então quando eu vou para a Bíblia com o intuito de aprender, não é para eu aprender para mostrar conhecimento, mas é para eu aprender para saber como eu devo viver. Ser cheio do Espírito Santo não é subir em pau de sebo, não é tacar a cadeira para o alto, não é rodar no meio da igreja. Ser cheio do Espírito Santo é ser pacífico, é ser bondoso, é ser paciente, é ser amoroso, é ser fiel. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A verdade da palavra nos mostra como nós devemos viver. Quando uma pessoa nos dá uma resposta atravessada, a palavra nos mostra como nós devemos viver. Quando alguém nos fecha no trânsito, a palavra nos mostra como nós devemos viver. Quando alguém é desaforado, mal educado com você, a palavra te ensina como você deve viver. Para isso que Paulo está escrevendo. Senão a gente distancia muito o ensinamento da vida prática e Paulo está unificando. Eu estou ensinando para vocês, não é só para vocês saberem, mas é para vocês aprenderem e praticarem. O como é muito importante, coisa que falávamos há tão pouco tempo. A verdade é prática, irmão. Paulo está com o intuito de escrever como que é a vida. E como que é a vida? No verso 2 ele fala, olha só, essa verdade lhes dá esperança da vida eterna. Eu paro rapidinho aqui, só para te lembrar, a palavra esperança na língua portuguesa, ela não tem o mesmo sentido do que no original grego. Porque a palavra esperança no nosso é como se fosse uma fé incerta. Porque fé é uma certeza, esperança é um talvez. Não é isso. A esperança no original ela quer dizer expectativa. É aquilo que você sabe que vai acontecer e está aguardando. Esse é o sentido da esperança bíblica. Então a esperança ou a expectativa que Paulo fala que a igreja está esperando é a mesma que ele fala lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, se eu não estou enganado. Cristo em nós é a esperança da glória. E se você parar para prestar atenção nas promessas que Paulo faz, todas as promessas são da eternidade. Paulo escreve, estou certo,
que as aflições desse mundo não se podem comparar com a glória que há de ser. Então Paulo não está falando de carro, casa, bênçãos, casamento, dinheiro. Paulo sempre te promete algo que está no porvir. E a mesma coisa que Paulo fala aqui a Tito, ou a igreja de Creta, que a esperança deles é a esperança da vida eterna. A expectativa que a igreja tem que ter não é que Deus vai encher a igreja de dinheiro, não é que Deus vai encher a igreja de gente, não é que Deus vai encher a igreja de saúde. A esperança real que a igreja pode ter é a expectativa da vida eterna. Essa é a esperança que a Bíblia nos promete. Qualquer coisa diferente disso é falácia humana. Tá bom? Vamos continuar. E aí ele saúda no versículo 3 e no versículo 4, cumprimenta Tito, que é o verdadeiro filho na fé. Isso aqui eu já falei quando nós estávamos estudando Filemon, na semana retrasada. Foi retrasada, não foi? Foi. Passada foi Judas. Porque a turma confunde filho na fé e criaram um termo pai espiritual. Pai na fé é bíblico, o teu pai espiritual é Deus. Existe esse negócio de pai espiritual, cobertura espiritual, isso aí é de outra religião. Nós não acreditamos em cobertura espiritual. O que te cobre é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Amém? Vamos por partes então. Vamos começar lendo essa parte aqui sobre os bispos. Do 5 ao 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como um mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem irado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torno de ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Amém. Então vamos lá. Paulo, obrigado. Paulo, ele deixa a missão para Tito de levantar, e em algumas traduções vai estar bispo, em algumas vai estar presbítero. Na minha, por exemplo, aparecem as duas nomenclaturas, mas é importante que a gente saiba que bispo, presbítero e pastor significam exatamente a mesma coisa. Exercem exatamente a mesma função. Quando você pega ao final do livro de João, Jesus ele tem um encontro com Pedro. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas? E ali tem um jogo no grego, a gente sabe. Pedro, tu me agas? O Senhor, tu sabe que eu te filo. Aí o que Jesus responde para Pedro, depois que Pedro diz que ele ama? Boa, apacenta as minhas ovelhas, ok? É isso que Jesus diz para Pedro, correto? Agora alguém lê para mim, por favor, 1 Pedro 5, verso 1. Quem apacenta as ovelhas, irmão? Quem apacenta as ovelhas? Beleza, lê 1 Pedro 5 aí, por favor. 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês um espaço da qualidade de presbítero, como eles, deixando eles procurando como alguém que participará da glória a Deus. Amém. Então, Pedro, ele é chamado por Jesus para ser um pastor. E agora ele se autonomeia como um presbítero. A palavra presbítero ela significa ancião. Ancião. Ao pé da letra, presbítero é ancião. E a palavra bispo, por sua vez, episcopo, em algumas traduções, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, é como se fosse supervisor. É como se fosse um superintendente. Que no caso, quem é o supervisor da igreja? O pastor. Então, bispo, pastor e presbíteros são três nomenclaturas que a igreja moderna criou para a mesma função. Nós, a igreja brasileira de uma forma geral, nós fomos muito influenciados, talvez pela maior igreja do Brasil, que é a Assembleia de Deus, onde você é obreiro, depois de obreiro diácono, depois de diácono, em alguns casos, você vai a missionário, evangelista e presbítero, e outros você passa primeiro pelo presbitério para ir a missionário, evangelista e pastor. Só que, biblicamente, isso não existe. Biblicamente, o que nós temos são diáconos, como nós vemos lá no livro de Atos,
no capítulo 6, e nós vemos pastores, que em alguns momentos são chamados de presbíteros, que significam anciãos, e outras vezes são chamados de bispos, que significa uma espécie de superintendente, de supervisor, que também é um pastor. Prova disso é que nesse mesmo texto, Paulo se refere aos pastores como presbíteros e como bispos. Ele está falando exatamente do mesmo cargo. Eu sei que o pessoal criou uma confusão, até às vezes no intuito de ser grande, de querer ser maior do que o outro. Hoje já existe apóstolo, pai apóstolo, sumo apóstolo, e daqui a pouco vai ter o semideus e Jesus Júnior. Mas essas são as peripécias que a igreja tem a capacidade de criar. Até aqui está todo mundo comigo? E aí Paulo ele começa a dar as características, assim como ele apresenta para Timóteo, Paulo ele começa a dar as características que esse pastor, esse líder precisa ter. Vamos voltar lá? Verso 6. Primeira, irrepreensível. Irmão, é complicado, porque geralmente quando tem um problema na igreja, é mais fácil as pessoas se voltarem contra o pastor por causa do problema do que se unirem ao pastor contra o problema. Mas quando o pastor, e aí seja qualquer líder que for, ele não dá o exemplo, ele não é uma pessoa irrepreensível, o melhor caminho para o pessoal da igreja é sair de lá. É o melhor caminho. Deus não te chamou para mudar o coração do pastor, Deus te chamou para servir. E aí, se o pastor não quer servir, e você quer servir, o intuito é ir embora, não tem jeito. Hoje, não sei quem foi que me mandou esse vídeo, mas teve um vídeo de um rapaz falando que a última coisa é uma verdade. A última coisa que as pessoas analisam na igreja é o pastor. Primeiro, ver se a igreja tem estrutura. Às vezes a pessoa é músico, musicista, ele vê se tem um instrumento que ele quer tocar, que ele sabe tocar, que ele gosta. Não vê se os irmãos são de fato crentes, aquela igreja quer o evangelho de Cristo. E aí vai começando a analisar, e a última coisa que se analisa é o pastor. Quando, na verdade, deveria ser a primeira coisa que se analisa antes de entrar na igreja. Porque boas igrejas não fazem bons pastores, mas bons pastores podem fazer de uma má igreja uma boa igreja. E Paulo, ele começa a dar as características, ele sempre se preocupou em dar as características. Vamos lá, principalmente o pessoal que está compondo o presbitério aí, ó. Bispo, irrepreensível, ou seja, que não dá margem para repreensão. Segundo, ser marido de uma só mulher. E aí fica bem autoexplicativo, né? Se é marido de uma só mulher, esse cara tem que ser homem. Que você ensine seus filhos. Oi? Eu sei que o mundo está moderno demais, mas aqui na Bíblia a gente só entende uma forma, né? Que você... E aí tem aqui, eu lembrei do cantor que casou 5 vezes. Irmão, eu não vou entrar em assunto polêmico, falar de divórcio, nada disso, porque a aula não é sobre isso. Mas ser marido de uma mulher, de preferência, uma de cada vez, né? Não pode sair empilhando esposas aí. Mas enfim, vamos continuar. Que ensine os filhos na fé, que tenha os filhos em sujeição na fé, ok? Paulo continua dizendo, olha, você administra a casa de Deus, você é responsável pela casa de Deus, então você não pode ser arrogante. Alguém sabe o que é arrogância ou ser arrogante? Perfeito. O arrogante é aquele que se sente superior às pessoas, ele se acha melhor do que as pessoas. E aí, o que você mais vê é pastor que se acha melhor que ovelha. Quando, na verdade, a orientação de Paulo essa pessoa não pode se achar melhor do que as outras. Não pode. É antibíblico. Se a pessoa se acha melhor do que as outras, ela não serve para ser pastor. Não serve para ser líder. Lembra do que Paulo fala aos Filipenses? Tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes assumiu forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é esse sentimento que o líder precisa pactuar. Ele não pode ser arrogante. Ele não pode se achar melhor do que as pessoas, melhor do que os outros. Romanos 16, Paulo nos ensina que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós, que dirá o líder. Tem um livro, eu não lembro exatamente o tema, mas esse livro é muito bom, se eu não me engano é Líderes se servem por último, ou Líderes comem por último, acho que é Líderes se servem por último. Esse livro é maravilhoso, não é um livro cristão, mas fala sobre liderança.
a nível corporativo que se aplica em todas as esferas. Líderes se servem por último. É maravilhoso. Cristo se priorizou. Cristo deu preferência à sua vontade. Cristo quis fazer o seu querer. Então, líder, essa mensagem é para você. Você não é superior a Cristo. Se Cristo se submeteu, seu papel é fazer igual. Próximo. Olha, não pode ser briguenta. Não pode ser contendeiro. Já viu aquele pessoal que tudo vira confusão? É um negócio simples. Dá para resolver de forma simples, mas tudo vira uma confusão. Aos casados aqui, talvez vocês já tenham passado por isso. E é engraçado. Essa semana nós fomos conversar com um casal e a gente estava falando disso. Às vezes a mulher senta para conversar com o marido para reclamar que eu gostaria que ele tirasse o lixo. Poxa, eu queria que você tirasse o lixo fica aí acumulando na cozinha, no banheiro. Aí sentam para conversar a fim de resolver o problema do lixo. Aí daqui a pouco está assim, não, porque há 3 anos atrás tu falou isso, isso e isso. Mas o problema era do lixo. Só queria botar o lixo para fora. E agora você está falando de coisas que aconteceram há 3 anos atrás. Por quê? Porque a gente é briguento e não deveria ser. Irmão, se o líder ele é contendeiro, se tudo vira confusão, se tudo é um pé de guerra, ele precisa ler Tito, capítulo 1, entender como é que tem que ser a vida dele. Não deve ser beberrão. Pessoal que adora entornar aí, segura a onda. Não pode ser violento, e aí não pode mesmo. Aqui na igreja a gente está começando o ministério do bandão. A gente souber de algum macho que é muito violento, a gente traz aqui para ser tratado pelo ministério do bandão e depois leva na 35DP. Tem um pessoal que faz jiu-jitsu aqui. Tem um pessoal que faz muay thai. Então, se tiver algum valentão aí, violento, a gente trata aqui e depois leva para a justiça tratar lá. É um tratamento espiritual, irmão. Existe um demônio no mundo espiritual que só sai com base de madeirada. Então, a gente unge um cabo de vassoura, não é leve, a gente unge uma perna de 3, repreende o demônio na base da madeirada e depois leva para 35DP, que o tratamento espiritual já foi feito. E por último, ele não pode buscar lucro desonesto. Então, não pode ser político. Estou brincando. Piadinha. Mas é difícil. Mas faça um camelo passar pelo fundo da agulha. Verso 8. Deve ser hospitaleiro. Ser hospitaleiro é a pessoa que recebe bem as pessoas. Sabe? Está de coração aberto, de braços abertos para receber as pessoas. Deve amar o bem. Deve viver com sabedoria, ter devoção e disciplina. Ô, característica maravilhosa é a disciplina. Vamos continuar, gente? Até aqui está todo mundo comigo? Até aqui nos ajudou o Senhor? Amém. 9, 10 e 11, por gentileza. E apegue-se firmemente a mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros com a sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Irmão, eu quero chegar nesse final aí. Mas vamos por partes, como diria aquele teólogo famoso, Jack Stripador. Vamos por partes. Primeira coisa que o líder tem que estar é plenamente convicto da mensagem. Algumas traduções vai estar retendo firme a mensagem. Então, antes de transmitir a mensagem, você precisa guardar para você. Guarda firme, precisa estar convicto. Para ensinar da mesma forma que você foi ensinado e encorajar os outros com o verdadeiro ensino. E aí, se Paulo adjetiva como verdadeiro, é porque existe um ensino falso. Se existe um verdadeiro, é porque existe o ensino falso. E aí Paulo ainda fala mais. Para ensinar o ensino verdadeiro e mostrar aos que se opõem onde estão errados. E aí quebra a galera do não julgueis. Porque Paulo dá a atribuição da gente mostrar onde o pessoal está errando.
Por isso que na última quinta-feira, Hélio e eu passamos 1h40 fazendo isso. 1h40 fazendo isso. Perdemos seguidores? Perdemos. Mas, paciência. Mês que vem a gente perde mais. Não tem problema. É porque quando a gente vai corrigir um erro teológico, às vezes a pessoa toma para si. Acha que a gente está falando individual, irmão. Irmão, para e pensa comigo. A Bíblia tem 66 livros. O nosso cânon tem 66 livros. Pegue um texto só, onde você vê um apóstolo pegando um lenço e passando, ou orientando alguém a fazer, pegar um lenço, passar na cabeça dos outros, para os outros cair. Eu quero um texto só. Um dos 66 livros, dos mais de, se eu não me engano, 7.000 capítulos, dos mais de 31.000 versículos. Tu não acha um? Então a gente não faz, irmão. E a gente tem que se opor e mostrar para as pessoas onde, não como briga, não como contenda, porque a gente não pode ser nem briguento nem contendeiro, Paulo falou isso nos versículos atrás, mas mostrar em amor onde as pessoas estão errando. Quer ver uma coisa? Quantos aqui cresceram acreditando que se eu não desse dízimo, o devorador ia entrar na tua casa? Onde está escrito isso? Está vendo? É exatamente isso. Vai ler Malaquias 3:10. Eu desafio qualquer um que diga isso a me provar em Malaquias 3:10 está escrito isso. Porque a crítica do profeta é o sacerdote que rouba. O ladrão dessa história é o sacerdote que está roubando, não é o povo. O povo estava dando, o sacerdote estava roubando. E aí você pode ir lá naquela página chamada Outfit do Templo, e você vai ver pessoal com dinheiro da igreja comprando óculos escuros de 15 mil reais, pessoal com dinheiro da igreja comprando carro de 400 mil reais. É isso, exatamente isso que o profeta estava condenando. Então, irmão, nós iremos nos opor aos que fazem errado. Nós seremos pilares da verdade. Doa em quem doer. A verdade é uma só, e a verdade é a palavra de Deus. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é o sonho que eu tive de barriga cheia, não é possível revelação. A verdade é a palavra de Deus. Porque Paulo vai seguir falando, olha, existem muitos rebeldes. Muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Irmão, eu fico preocupado, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que eu gosto muito. E hoje o pessoal lá, do grupo lá, Tribulados, mandaram um vídeo lá daquele cara que é profeta alguma coisa. Ele nem se chama pastor, se chama profeta. É profeta alguma coisa, eu não lembro o nome dele não. E ele falando, irmão, gravando a live, hoje eu tenho uma palavra para alguém aqui. E é muito fácil fazer isso, né? Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Que alguém vai receber uma notícia de vitória. Que alguém que está passando por um problema. Irmão, quem não está passando por problema? Se você não estiver passando por problema, irmão, eu vou te dar uns meus. Tenho bastante para resolver, inclusive. Uns eu nem queria resolver, mas tenho. Então, quem não está passando por... Então é fácil. E aí, aquela ladainha que a gente já sabe, e uma pessoa que eu gosto muito lá, curtindo, que benção, comentando. É aquele cara do topete com a barba falsa, todo malhado, não sei o nome dele não. É profeta alguma coisa. É profeta endemoniado lá, sei lá o nome dele. Que não tem nada de evangelho ali. Aí tu vai ver o carro do cara, a Lamborghini. Irmão, nada contra. Se você vai comprar com seu dinheiro, tu pode comprar um avião. Mas com dinheiro da igreja, não. Com dinheiro do fiel, não. E aí Paulo fala. Tem muitos rebeldes, desonestos. E Paulo ele vai concluir. Refiro-me especialmente aos que insistem na necessidade da circuncisão. Já ouviu alguém na igreja falando assim, não, mas isso aqui tem que fazer? E aí quando você pergunta por quê, a pessoa não sabe te dizer por quê. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já recebeu oração com óleo ungido? Por que tem que passar óleo ungido na sua cabeça? Ah, então é oração mais alguma coisa. Não é só oração. Cristo disse, tudo que pedir em oração em meu nome, então, o nome de Jesus não é mais suficiente. Eu preciso do nome de Jesus e mais algumas ferramentas.
Irmão, eu estou falando de óleo ungido, que é uma coisa simples, está espalhada. Tem campanha da rosa, tem banho de arruda, irmão, banho de pipoca. Tem igreja dando banho de pipoca. Quem já viu igreja com bandeira de Israel, irmão? Por que bandeira de Israel, irmão? A estrela de Davi. Por que a estrela de Davi, irmão? Nós não somos judaizantes, nós não somos judeus, nós somos cristãos, nós não precisamos, e Paulo chama de mito judaico. Essas pessoas estão presas aos mitos judaicos e põem menorá na igreja, põem castiçal e põem 7 velas no castiçal. Uma das 7 velas é porque 7 é o número da perfeição e pá. E a pessoa tem explicação para tudo. Só não tem a ver com o cristianismo. Paulo fala, essas pessoas estão presas aos mitos. E aí, nessa questão do sincretismo, você pega muita coisa. Por que tem igreja que faz corredor de fogo? Você sabe onde se originou o corredor de fogo? O corredor da morte. Irmão, o pessoal pega práticas de outras religiões, coloca aqui dentro, faz uma salada doida e diz que é evangelho. E não é. Paulo chama essas coisas de mito. Vou te dar um exemplo, irmão, e o último para a gente pular esse assunto. Nomes de entidades. Essa, para mim, é uma das mais absurdas. Nomes de entidades. Não, porque tem uma pombagira, tem um Exu, tem um não sei o quê. Irmão, onde está na Bíblia? Me mostra isso na Bíblia. Que aí as pessoas criticam o Adventismo, que nasceu há 2 séculos, mas essa história de dar nome à entidade também é recente. E a igreja faz. Como se fosse a maior verdade, como se estivesse lá em Gênesis, como se estivesse lá em Êxodo, como se estivesse em Apocalipse. Não está. Não, porque vamos orar para Deus repreender. Tem música cantando para repreender a pombagira. O que eu acho até um pouco racista, porque o Deus da mitologia africana a gente tem que repreender. Mas nunca vi ninguém orando para Deus repreender o Thor. Repreende, Senhor, todo o espírito de Odin. Sai agora, sai Atenas, sai. Afrodite, eu já te vi. Quer dizer, o Deus da mitologia grega a gente pode, de boa. O Deus da mitologia africana. E sabe o que são essas coisas, segundo Paulo? Nada. 1 Coríntios 10. Essas coisas não são nada. Nada. Nada representa a nossa fé. Os deuses pagãos das religiões falsas, para a gente, não é nada. Thor não é nada, da mesma forma que Exu Caveira não é nada, da mesma forma que Pombagira não é nada, da mesma forma que Odin não é nada. Só que a igreja está sendo convencida de mitos de outras religiões. E Paulo está condenando isso. Paulo está dizendo para Tito, olha, instrui as pessoas a se oporem contra isso. Mas vai lá, irmão, põe o seu copinho de água em cima da televisão, que essa água vai ficar ungida, depois você vai dar para o seu parente. Por quê? Qual que é o intuito disso? Paulo fala no versículo 11, olha só. A frase de Paulo é um pouco pesada. Eu lembro daquele meme, Paulo, mas a gente não pode falar assim. Já viram esse meme? É justamente isso aqui. É preciso fazê-los calar. Em algumas traduções já está escrito aos quais convém tapar a boca. Aí pega a galera do não julgueis, né? Não, que isso? Aquela menina lá que fala, olha esse iPhone, olha essa janela. Aí Paulo fala, isso aí o pessoal tem que tapar a boca. Se você cheirar esse copo, E o pior, que ele vai te dar referência bíblica. Aquilo ali é teatro. Mas ele vai te dar referência bíblica, falando, me fiz de louco para ganhar os loucos. Paulo não está falando, me fiz de drogado para ganhar os drogados, não. Teve um, pegaram se eu não me engano, foi do R.R. Soares. Esse cara foi curado, se eu não me engano, foi 7 vezes. Não tem problema não, tá no YouTube isso aí. E o mesmo cara foi curado 7 vezes. Só trocava a roupa e ele foi curado.
Gente, é um negócio muito deslavado. Sério. Mas sabe qual que é o intuito? Paulo vai falar aqui nesse verso 11, olha só. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos tem desviado famílias inteiras da verdade. E aí o pessoal acha que é crente, mas na verdade já está desviado. E sabe qual é o intuito? Sua motivação é obter lucro. Lembra que nós falamos disso em Judas? Judas 16, Judas 18. O intuito do falso evangelho, do cara que prega o falso evangelho, é ficar rico por meio disso. Só isso. Mais nada. O objetivo dele é ganhar dinheiro. O objetivo dele é ter lucro. Só esse. Mais nenhum. Então, o cara que sobe o púlpito para falar que se Jesus estivesse no Éden e tinha comido do fruto, ele está falando isso porque ele quer dinheiro. O cara que sobe no púlpito para falar que Jesus queria namorar a mulher samaritana, ele está falando isso porque ele quer dinheiro. O cara que sobe no púlpito para falar que Jesus tinha casa de praia e era rico, ele quer dinheiro. Ele quer arrancar o teu dinheiro. Mas a gente precisa lembrar de 2 Coríntios 11, verso 20. Paulo alerta. Vocês vão deixar até quando? Esbofetearem a face de vocês, tomarem as coisas que vocês têm, cuspirem no seu rosto, até quando vocês vão deixar isso? Então, você precisa ficar atento a essas coisas. Paulo ele vai citar um cara que nós não temos outras citações bíblicas dele aqui no verso 12 e 13. Ele cita Epimênides. Epimênides não necessariamente era um profeta, mas não era um profeta como no sentido bíblico do Antigo Testamento. Mas ele faz uma crítica em um dos seus textos, que Paulo conhecia, por ser um homem muito culto, sobre as pessoas de Creta. Leia o verso 12 e o 13, por favor. Um deles, seu próprio profeta, disse: os crentes são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres perigosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, Paulo, ele adverte e ele usa uma citação que era verdadeira. Como essa citação era verdadeira sobre a vida dos cretenses, que eram conhecidos como mentirosos, dissimulados, e isso estava influenciando a igreja. Então não pense você que é de hoje, o pessoal fala e acha que é novo. É o mundo entrando na igreja. Irmão, isso estava acontecendo lá em Creta. Estava acontecendo em Coríntios, estava acontecendo em Gálatas, o mundo entrando na igreja. Então, isso não é de hoje. Essa luta entre a cultura da sociedade e a teologia sã e a doutrina sã acontece desde os primórdios. É a igreja que tem que se colocar de pé para lutar contra isso. Porque a igreja que é a detentora da verdade bíblica. É a igreja. O mundo não conhece Bíblia, não. O mundo acha que conhece. Não, vamos amar. Não vamos julgar, e aquela história toda, aquele pedaço de versículo pronto que o pessoal fica citando, eles não conhecem nada de Bíblia, a igreja que é detentora da verdade. Então, aproveitando a moda do lugar de fala, nós estamos no nosso lugar de fala quando a gente abre esse livro aqui. É a nossa praia, é a nossa especialidade. Ok? Então, Paulo ele cita Epimênides, e aí torna a falar. Se mais alguém quiser ter um filhinho menino, deixo como sugestão Epimênides, assim como já deixei Aristarco, assim como já deixei Epafrodito, e tantas outras excelentes sugestões que eu deixei aos irmãos. E os irmãos, por exemplo, eu falo isso há muito tempo, aí Carlão e Kézia tiveram um filho e botaram Davi. Aristarco também é nome bíblico, varão. Epafrodito também é. Ó, nossa irmã Luciene, botou Alice. Ó, sabia que Trifena e Trifosa são nomes bíblicos? Imagina, se tem duas, você monta a dupla sertaneja. Elas vão cantar sertanejo para Jesus. Vem aí, Trifena e Trifosa. Tem o pessoal cri-cri, elas seriam as tri-tri. Vamos lá? Para a gente continuar, ou para a gente concluir, na verdade. Do 14 ao 16, Paulo diz o seguinte, segundo a NVT: é preciso que vocês deixem de dar ouvidos a eles. Irmão, só ler o versículo anterior, esse aqui. É preciso que vocês deixem de dar ouvidos a eles.
Então o cara que diz que você tem que dar dinheiro, dar oferta na igreja para Deus curar o seu filho, é preciso ser pares de ouvido para ele. E dinheiro também. Vai deixar de ser bobo. Estava assistindo uma série, não é evangélica, e tem um menino na série, uma criança, que estava assistindo um reverendo, a série americana, estava assistindo um reverendo na televisão. E aí ele manda $5 de oferta para o reverendo. E daí ele vai orar, fala: Deus, agora que eu ofertei como o reverendo mandou, o senhor vai ter que me ouvir como ele disse. É uma brincadeira, irmão, mas tem gente que acha. Tem gente que acha. É uma piada, no caso, na série, mas tem gente que acha que é exatamente assim. E Paulo fala o seguinte: é preciso que vocês parem de dar ouvido. E aí, eu vou usar o cara lá que falou que isso é o centro do coração de Jesus. E aí eu vi muita gente defendendo, falou assim: não, mas é só uma pregação. É uma pregação errada que ele não se arrependeu. Então vou parar de dar ouvido. Acabou. Eu não tenho mais nada que ouvir desse cara. Nada. Não tem nada para me acrescentar. E Paulo orienta de forma bem clara, irmão: não dê ouvidos a essa turma. Sabe? A gente permanece porque a gente é bobo. Tem lá o programa naquela rádio, lá, a rádio mais famosa evangélica daqui do Rio. A mais famosa que tem. Você foi lá um apóstolo de não sei o que das contas pregar. Irmão, você é apóstolo, já tinha que desligar a rádio, né? Aí ele pregando, falou: irmão, e agora nós vamos fazer um voto. Porque eu vou levar seu pedido de oração no monte. Mas para isso, mande seu pedido de oração em um Pix de R$50. Irmão, é para você desligar a rádio e nunca mais ouvir. Essa é a orientação bíblica. Não dê ouvidos. Ignora. Porque sabe qual é o intuito dessa pessoa? Lucro. Lucro. Então quer dizer, seguindo essa lógica, que Deus precisa que eu dê alguma coisa para ele me abençoar. É isso. Irmão, pelo amor de Deus. Esse pessoal fechou a Bíblia e abriu o bolso. Aí tu paga. No mundo da ornamental, para tu levar no mundo da ornamentações é um valor certo. Dependendo do monte, se for no. Ai meu Deus, qual é aquele monte que Deus falou no Moisés lá? Sinai? Sinai. É outro valor e assim vai. É, porque de repente Deus vai aparecer de novo lá no Sinai, né? E vai dar mais mandamentos. Enfim, gente. A gente ri, a gente brinca, mas se tu abrir o Instagram agora, é o que o Marco vai ver. E eu não estou falando em página de meme, não. Então o pessoal postando lá e indo embora. E falei: é isso aí mesmo, vamos embora, tá certo. E não tá. No YouTube é muito mais fácil achar um cara falando besteira do que pregando evangelho genuíno. E tá aos montes, irmão. É por isso que o obreiro tá ligadinho hoje, hein? Melhor obreiro que nós temos. Ligado. Muda não, varão, é assim mesmo. Continua no caminho. Então, irmão, eu não sei o que você faz com a sua vida, não. Mas você não deveria dar ouvido a esse pessoal, não. Sabe? Graças a Deus, na sua igreja tem palavra. Graças a Deus. Então, cuidado. Isso aí não estou falando que você tem que fazer, tá? Eu não faço. Eu parei de ouvir até música do pessoal que cobra para cantar. Não ouço. O pessoal chega para mim e fala assim: Samuel, conhece a música tal? Não conheço, irmão. Não conheço. Conheço não. Só conheço música de crente. Conheço música de ímpio, não. Quer dizer, não música de ímpio que canta música gospel. Música de ímpio eu conheço. Não ouço não. Eu parei, não dou meu ouvido, não empresto meu ouvido para essas coisas. Só porque na época aqui de Paulo, eram os mitos judaicos e as ordens da lei judaica. Nos nossos dias são os mitos modernos aí das campanhas, por exemplo,
Esses dias a irmã daqui da igreja falou que ela foi convidada para uma campanha, para a campanha do Caldeirão. Não, minha primeira pergunta foi, é o do Hulk? A primeira pergunta. Mas tem um monte de mito que está perseguindo a igreja. O que foi? Para a gente concluir. Para os que, sabe por quê? Paulo fala, esse pessoal se desviou da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Isso aí eu falei semana passada. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, seu entendimento e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Eu vou ler na NVT esse mesmo versículo. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. E aqui, tu precisa prestar atenção nisso, irmão. Porque qualquer pessoa que negue a Deus em sua prática, você não pode dar ouvido. Você não pode prestar o seu ouvido porque essa pessoa se desvia da verdade. É por isso que Paulo começa orientando a como os líderes deveriam ser, porque a igreja sabe que se não tem aquela característica, não tem que dar ouvido. Você dá ouvido não ao que é arrogante, você dá ouvido ao que é cheio de amor. Você não dá ouvido ao soberbo, ao violento, você dá ouvido ao que é pacífico, ao que é hospitaleiro. É a esse que você tem que dar seu ouvido. E se o pastor dessa igreja não for também, mete o pé daqui, vai para outra onde o pastor é. Porque você não pode emprestar. Seu ouvido não é pinico, irmão, para você ficar ouvindo qualquer coisa, não. E acaba que a gente vai aceitando essas coisas que se parecem em evangelho, quando na verdade não são. E não tem associação com o evangelho. Sabe? É bandeja disso, bandeja daquilo, chave disso, pano disso, pedra daquilo, sal de não sei o quê. Isso não tem associação com o evangelho. Essas pessoas se desviaram da verdade, dando ouvido a mitos, a fábulas. Não tem associação com a verdade. Então, pelo amor de Jesus Cristo, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, esse pessoal que faz, não se arrepende de ter feito, Paulo chama de desobedientes, de abomináveis. Em algumas traduções já está a palavra detestável. Esse pessoal não serve para fazer nada de bom. Essa é a orientação de Paulo para a igreja de Creta, no primeiro capítulo de Tito. Alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Esse é o momento. E repare, novamente, o início da carta de Paulo foi com o intuito de combater falsos mestres. Assim como nós vimos em grande parte da escrita paulina. Vamos lá, está com vocês.